Olá, tudo bem? Como estão vocês? Tudo certinho? Então, primeiro de tudo, eu peço desculpas aí por essa aula estar sendo gravada, não está sendo uma live, porque eu estou tendo problemas com a minha internet. A net está fazendo manutenção aqui, conserto, e enfim, e a gente fica aí refém dessa situação. Tá? Eu não estou conseguindo fazer vídeo, tá? A internet está muito ruim. Já na quarta-feira já tive esse problema, continuo tendo, enfim, eu espero que isso aí seja resolvido logo para a gente voltar às nossas lives. Mas eu vou estar acompanhando, tá bom? Na hora da transmissão, e vocês fiquem à vontade para escrever a dúvida que vocês quiserem. Ok? Nós vamos estar falando aí sobre mais um tema aí sobre a matemática básica, ok? Hoje terminando conjuntos, tá? Se vocês puderem, dêem uma olhada lá na aula gravada de conjuntos, tá? E não esqueçam, se gostarem da aula, deem um like aí para a professora, ok? Então, com isso, a gente vai estar começando aí a nossa aula, porque temos bastante coisas aí para serem vistas, tá? Aproveitando aqui para falar que tem muitos probleminhas com números naturais, com o conjunto dos números reais, e eu procurei colocar problemas que caíram em vestibulares, tá? Então, vocês vão ver como é que é a malícia, como é que o pessoal costuma pedir isso em prova, ok? Então, vamos lá, gente. A primeira caiu na UF, tá? E fala assim, 3 números naturais e múltiplos consecutivos de 5 são tais que o triplo do menor é igual ao dobro do maior. Dentre esses números, o maior é... Gente, olha só. 3 números naturais e múltiplos consecutivos de 5. Se é múltiplos consecutivos de 5, eu já sei que eles são multiplicados por 5, ok? Então, olha, eu não sei qual é o número. O número é x. O consecutivo é x mais 1. E é múltiplo consecutivo. Aqui, ó. Já botei aqui. E o anterior é o quê? É x menos 1 e multiplicado por 5 também. E esse aqui não vai ficar fora, ok? Então, todos são consecutivos, ó, x mais 1, x menos 1, e múltiplos de 5. Então, o que ele fala aqui? Olha, o triplo do menor é esse aqui, né? O triplo do menor, olha, 5x menos 1. É igual, olha aqui, o problema falando tudo que a gente tem que fazer, olha, ao dobro do maior, aqui, ao dobro do maior, pronto, 5x mais 1. E ele quer saber o quê? Dentre esses números, o maior é esse aqui, né? A gente vai ver, vai calcular esse daqui. Então, vamos lá. Aqui, olha, vamos multiplicar por cada um, ok? 5x menos 5 é igual 2, vamos fazer o que está aqui dentro primeiro, ok? 5x mais 5, perfeito? Do mesmo jeito aqui, eu vou multiplicar por cada um. 15x menos 15 é igual a 10x mais 10. Vou botar tudo que é letra para cá com sinal trocado. 15x menos 10x, 5x. Vou botar o menos 15 para lá com o sinal trocado. 15 mais 10 igual a 25. Então, o meu x é 25 sobre 5 é igual a 5. Ele quer saber, dentre esses, o número maior não é esse aqui? Então, eu tenho que 5 mais 1, 5 mais 1, 6, 6 vezes 5, 30, ok? O meu maior é 30. O meu menor qual é? É 25, ok? E o menor? 5 menos 1, 4. 4 vezes 5, 20. Olha só.
20, 25 e 30. Números naturais e múltiplos consecutivos de 5. Ok? Então, vamos ver o que ele quer aqui. O 30 é múltiplo de 3? Sim. Tá? Eu já vou marcar, mas vou ver as demais. Ele é ímpar? Não. Ele é um quadrado perfeito? Quadrado perfeito é quando a gente acha a raiz e ele tem um número que multiplicado pelo mesmo dá o que está na raiz. Raiz de 30 é quadrado perfeito? Não é. Tá? O 30 é divisor de 500? Não é, né, gente? Porque olha só, para eu saber se é divisor, vou botar aqui o 3, vamos esquecer o 0 aqui. A soma dos números tem que dar um múltiplo de 3. 5 não é múltiplo de 3, então ele não é divisor de 500. Ele é divisível por 4? Também não. 30 dividido por 4 não vai dar uma divisão exata. Então, ele é múltiplo de 3. Ok? Então, com isso, nós vamos para a segunda. Acho que foi fácil, vocês estão vendo que é uma questão que você tem que pensar um bocadinho, mas nada que seja absurdo, tá? Então, vamos fazer uma aqui da PUC de São Paulo. Essa aqui eu achei super interessante, olha só. Seja o número P, 100 vezes 101, vezes 102, vezes 103, vezes 104, até 200. É o produto de 101 inteiros sucessivos. Ao escrever P como produto de fatores primos, o número de vezes que o vetor 7 aparece é... Então, olha só, eu vou multiplicar cada um desses números aqui, tá? Vou multiplicar 100 vezes o 101, pegar esse produto, multiplicar por 102, pegar isso, multiplicar por 103. Então, ele quer que a gente ache quantas vezes o vetor 7 na fatoração de números primos. Então, gente, eu tenho que, primeiro de tudo, eu saber qual é o primeiro múltiplo de 7. Ok? Se eu pegar 100 dividido por 7, não vai dar divisão exata. Se eu pegar o 101 e dividir por 7, não vai dar divisão exata. Se eu chegar no 105, vai dar divisão exata, tá? Aqui, ó, 10 vai dar 1, 35 vai dar 5. Então, isso daqui é 7 vezes 15. Que dá 105, ok? Então, o primeiro múltiplo do 7 é o 105. Isso significa o quê? Se eu fatorar o 105, vai aparecer o 7. Olha só, gente. Olha, ele é divisível por 3, porque 1 e 5 é 6. Então, começo com 3 aqui. Vai dar 3, 3 vezes 3, 9 para 10, 1, 15, vai dar 5. 5, 35 dividido por 5 dá quanto? Dá 7, 7 vai dar 1. Perfeito? Então, o 105 aparece o 7 uma vez. Perfeito? Então, o que acontece? Eu tenho que começar aqui, ó, 7 vezes 16, que dá 112. 7 vezes 17, que dá 119. Como são múltiplos e a gente está fazendo uma sequência, é claro que a gente sabe que aqui vai somando 7, né? Então, tudo bem. 7 vezes 18, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 1, 7, 5, 12. Ok? Isso daqui a gente tem que achar até o número 200, tá? Se eu pegar aqui, ó, 7 vezes 28, vai dar 196. Se eu somar 7 aqui, já vai passar de 200. Todo mundo concorda? Então, o que acontece? Quantas vezes aqui aparece aqui o 7? Olha, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, até chegar ao 28. Se a gente contar um a um aqui, nós vamos contar 14 vezes que aparecem números múltiplos de 7 e que dão, com isso, dando divisão exata. E com isso, na hora de fatorar os números em fatores primos, vai aparecer o 7, ok? Só que, tá? O 28 não é 7 vezes 4?
além do 196 aqui aparecer uma vez o 7, vai aparecer outra vez. E o 7 vezes o 21, que é 7, 7 vezes 2, 14, o 21 também é múltiplo de 7. Isso daqui é 3 vezes 7. Então, vamos pegar esse 147 aqui, ó, 147, vamos fatorar em números primos, 1 e 4, 5, 5 e 7, 12. Então, é divisível por 3, 14 vai dar 4, vezes 3, 12, para 14, 2, 27, 9. Aqui vai dar 7, 49 dividido por 7, 7, 7 vai dar 1. Então, vocês estão vendo que na hora de fatorar esse número aqui, em fatores primos, o 7 não aparece só uma vez, que nem no 105, aparece duas vezes, porque o 21 é múltiplo de 7, o 28 é múltiplo de 7, então ele tem mais um 7. Então, 14 mais 1 e 2 vezes, tá bom? Peraí, deixa eu tirar isso daqui. Aqui é 140, para não fazer confusão. E aqui é 3, olha. Esse 7 e esse 7, mais 2 vezes, são a resposta 16 vezes que o vetor 7 aparece. Aparece na fatoração de números primos, tá? Ok? Entenderam? Por que que eu repeti aqui? Olha, 18 não é múltiplo de 7, 19 também não, 20 também não, ok? Mas o 21 e 28 aparece o 7 mais uma vez. Perfeito, gente? Ok? Então, vamos seguir. Olha só, olha esse exercício. Sejam y igual a 1 dividido por 0,1 e x igual a 2 dividido por 0,1. Mostre que A sendo igual a raiz quadrada de x sobre y e B sendo igual a raiz quadrada de x multiplicado pela subtração de y menos 1 sobre y são irracionais, mas que A vezes B é racional. Bom, então olha só, é muita letrinha, é muita coisa que assusta, mas eu digo, vocês vão ver que é super fácil. Olha só. Vamos achar primeiro quem é o y. O y é o 1 dividido por 1/10, ok? Como é que eu faço divisão de frações? Repito o numerador, multiplico o denominador pelo seu inverso. Então, o y é 10. Perfeito? Ó, o y, 10. O x, quem é x? É 2 dividido por 1/10. Como é que eu faço? Divisão de frações, repito o numerador, multiplico pelo inverso do denominador. Então, o x é 20. Ele quer saber se a raiz de A, olha só, a raiz quadrada de x sobre y, se é irracional. X quem é? 20. Y é 10. Ó, 2 dividido por 1 dá 2. 2 é irracional, tá? Agora vamos ver o B aqui. O B quem é? X, y menos 1 sobre y. O x quem é? O x é 20, vezes y menos 1, 10 menos 1, 9. Vamos até tirar esse parênteses aqui, né? Nem precisa. 20 vezes 9, vezes o y, que é 10. Então, isso aqui vai dar 180 dividido por 10, vai dar raiz de 18. Raiz de 18 não é um quadrado perfeito, então é um número irracional. Então, a gente mostrou que o A e o B são irracionais. Agora, a gente tem que mostrar que A vezes B é racional. Então, vamos ver aqui, ó. O A, quem é a raiz de 2? O B é raiz de 18. Raiz de 2 vezes raiz de 18, raiz de 36.
Raiz quadrada de 36 é 6. 6 é racional. Ok, gente? Não é irracional. Perfeito? Ok? Sem nenhum mistério, né, gente? Sem nada de absurdo, né? Esse que a gente vai fazer agora caiu aí na Federal da Bahia, ok? E o que ele fala? Esse aqui são os verdadeiros e os falsos que a gente tem que analisar questão por questão, tá? Então ele fala assim, sobre os números reais é correto afirmar: o produto de dois números racionais quaisquer é um número racional. Gente, na outra aula eu falei para vocês guardarem isso aqui, olha. A soma, a subtração, a divisão e a multiplicação de números racionais, de dois números racionais, vai dar um número racional. Então, o produto de dois números racionais quaisquer é um número racional, está perfeito, é verdadeiro, ok? Vamos ao seguinte, o produto de qualquer número inteiro não nulo por um número irracional qualquer é um número irracional. Vamos ver, olha só, se eu multiplicar aqui 2 vezes raiz de 2, é 2 raiz de 2. Isso daqui é racional? É um número irracional? Sim, é um número irracional. Por quê? Porque a raiz de 2 é um número infinito sem periodicidade. Eu não consigo colocá-lo em forma de fração. Ok? Então, todo número que eu não consigo colocar em forma de fração, que é um decimal inexato e sem periodicidade, é um número irracional. Então, esse aqui também está certíssimo. O quadrado de qualquer número irracional é um número irracional. Olha só, gente. Se eu botar aqui raiz quadrada de 2, vai ser raiz quadrada de 4. Isso aqui é o quê? É 2. Então, o quadrado de qualquer número irracional é um número irracional. Isso aqui está falso, né? É fake. Se o quadrado de um número natural é par, então esse número também é par. Se eu digo, olha, o quadrado de um número natural, olha, 2 elevado ao quadrado é 4. 4 elevado ao quadrado, 16. 10 elevado ao quadrado é 100. 8 elevado ao quadrado, 64. Ok? Deixa eu tirar esse igualzinho daqui que saiu à toa. Tá? Então, o quadrado de um número natural é par, e quando é par, então esse número também é par. Ok? Isso aqui está perfeitinho, tá? Verdadeiro. Todo múltiplo de 17 é um número ímpar ou múltiplo de 34. Olha só, gente. Isso aqui, olha. Isso aqui eu vou fazer aqui assim, olha. Se eu boto aqui, ó, 17 vezes 2 dá 34. 17 vezes 3, 51. 17 vezes 4, o 17 vezes o 4 vai dar 68. Opa, vou botar para cá. 68. O 17 vezes o 5, 85. O 17 vezes o 6, 102. Então, olha só. Os que são ímpar, ok, ó. E os que são pares, 34, 68 é 2 vezes 34, olha, 102, 34 vezes 3. Perfeito? Então, todo múltiplo de 17 é um número ímpar ou múltiplo de 34 está certíssimo. Ok? Então, vamos lá. A soma de dois números primos qualquer é um número primo. Gente, esse aqui está fácil demais. Olha só, eu tenho que provar que isso aqui está errado. Ó. 3 mais 5, 8. 8 é número primo? Não é não. Ó, falso. Ok? Então, vocês estão vendo que
Muitas questões, são coisas fáceis, é só a gente exatamente ter o insight para a gente relembrar o que foi passado nas aulas, a gente ter tranquilidade que a gente consegue fazer. Essa aqui é uma questão muito legal, gente. Olha, essa questão aqui eu achei assim maravilhosa. É do Enem de 2015. Eu adaptei, tinha mais coisas aqui, tá? Aqui embaixo, mas não dava. Enfim, aí não dá para botar. Eu fiz uma adaptaçãozinha aí nela. Vamos ver. No contexto da matemática recreativa, utilizando diversos materiais didáticos para motivar seus alunos, uma professora organizou um jogo com um tipo de baralho modificado. No início do jogo, vira-se uma carta do baralho na mesa e cada jogador recebe em mãos 7 cartas. Deseja-se formar pares de cartas, sendo a primeira carta da mesa e a segunda uma carta na mão do jogador, que tem um valor equivalente àquele descrito na carta da mesa. O objetivo do jogo é verificar qual jogador consegue o maior número de pares com essa carta aqui da mesa. Iniciado o jogo, a carta virada na mesa e as cartas da mão de um jogador são como no esquema aqui, ó, a carta da mesa e as cartas na mão do jogador. Segundo as regras do jogo, quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? Gente, olha só, olha que facilidade que é essa coisa. A carta da mesa é 6/8, 6/8. Tá? E eu tenho que achar aqui as cartas que podem fazer pares com essa, que são o quê? Equivalentes. Então, como é que eu posso começar aqui? Do nada, eu posso sair simplificando. Dividir aqui por 2 dá 3 e aqui dividir por 2 dá 4. Então, aqui, olha, 3/4. 3/4 é equivalente a 6/8. Eu posso pegar esse 3/4 e dividir por o 3, dividir por 4, ok? Botar na forma decimal, tá? Então, 30 dividido por 4 vai dar 7, vezes 4, 28 para 32, 20 vai dar 5, vezes 4, 20. Então, isso aqui também é equivalente a esse valor, que é equivalente a esse valor, tá? Isso aqui também, vocês concordam? Quem assistiu a nossa aula de potenciação, que isso daqui eu posso transformar nisso aqui, olha. Potenciação não, de porcentagem, desculpe, tá? Eu posso botar 75/100. E eu posso também transformar isso aqui em porcentagem, substituindo o denominador pelo sinal de porcento. Então, eu tenho essa forma aqui, eu tenho essa forma aqui, eu tenho essa forma aqui, e eu tenho essa forma aqui, que são equivalentes a 6/8. Então, vamos contar o que a gente tem aqui. A gente tem 3/4. 3/4 tem essa daqui. 0,75 está aqui. 75/100 tem? Não. 75% está aqui. Então, qual é a pergunta? Quantas cartas da mão desse jogador podem formar um par com a carta da mesa? 3 cartas. Ok? Gente, um texto imenso, tá? Para uma coisa tão simples. Ok? Então, isso aí é bom para vocês estarem aí desmistificando porque o Enem é difícil. Não, gente, é só ter calma. Calma, tranquilidade, que vocês vão conseguir fazer tudo, ok? Então, vamos lá. Essa caiu na Universidade do Amapá, tá? O dono de um canil vacinou todos os seus cães, sendo que 80% contra parvovirose e 60% contra sinomose. Determine o percentual de animais que foram vacinados contra as duas doenças. Vocês concordam comigo que ele quer saber
Olha só, 80% foi com parvovirose. Foi vacinado aqui, ó, parvovirose. E 60%, opa, 60% contra a sinomose. Mas, dentro desses que foram vacinados contra a parvovirose, também foram vacinados contra a sinomose. E dentro desses que foram vacinados contra a sinomose, alguns foram vacinados também contra a parvovirose. Ele quer saber, gente, a interseção disso. Então, olha só que facilidade. Eu tenho o conjunto dos cães que foram vacinados com a parvovirose e o conjunto de cães que foram vacinados contra a sinomose. Eu sei quantos foram vacinados, os que foram vacinados contra as duas, com as duas vacinas? Não, eu não sei, então é X. Eu sei que 80% foram vacinados contra a parvovirose. Mas o que eu tenho que fazer? Foi 80%? Não, porque dentro desse 80% tem uma quantidade aqui que foram vacinados. Então, eu tenho que diminuir desses aqui, porque dentro desses 80 tem cães que foram vacinados nas duas vacinas. Da mesma forma que dentro desses 60% que foram vacinados da sinomose, alguns foram vacinados também contra a parvovirose. Então, eu tenho que tirar a interseção. Ok? Então, o que acontece? Como é que eu vou achar esse X aqui? 80 menos X, eu vou somar tudo, tá? É a união de tudo. E tudo é o quê? Eu não estou falando em porcentagem, então o total é o quê? É 100%. Então, 80 menos X mais 60 menos X, isso é igual aos 100% de cães. Eu vou cancelar isso aqui, ok? Menos X mais 140 é igual a 100. Vou tirar aqui esse percentual aqui, esse símbolo. Menos X é igual a 100 menos 140. Menos X é igual a menos 40. Vou multiplicar por menos 1. Vai dar X é igual a 40%. Ok? Então, aqui, olha, aqui a minha interseção é 40%, tá? Então, 40% dos animais foram vacinados contra as duas doenças. Se eu substituir aqui, olha, 80 menos 40, 20. 60 menos, desculpe, 80 menos 40, 40. 40%. 60 menos 40, 20%. Tá certo? Então, se eu somar 40 com 40, 80. 80 mais 20, 100. 100% dos animais foram vacinados, 40% só contra a parvovirose, 20% só contra a sinomose e 40% foram vacinados com as duas vacinas. Ok? Perfeitinho, gente? Sem problemas, não é? A gente começa a entender como as perguntas vão sendo colocadas e eu vou falando para vocês, tá? Quanto mais vocês repetirem esses exercícios, mais entra no sangue, entendeu? Então, quando vocês verem um probleminha sobre conjuntos, vocês vão fazer assim, olha, super fácil, super tranquilos, ok? Eu vou até voltar aqui para a gente falar uma coisa aqui que é super importante, tá? Olha só, gente, esse ano, tá? Esse ano, vamos dar uma pausa aqui até para descansar um bocadinho. Esse ano, com essa pandemia, eu digo a vocês que, gente, vocês têm que dar uma estudada. Por quê? Porque tá muita gente sem estudar. Tem muitos colégios que estão parados. Então, a quantidade de alunos preparados vai ser bem menor.
Então, isso é um estímulo para vocês estudarem, para vocês exatamente pegarem isso com, sabe, como meta mesmo. Não, peraí, eu tenho que estudar, porque esse ano eu acredito que as coisas, para quem estudou, vai ficar bem menos difícil, ok? Que é muita gente, né? A gente tem que combinar isso, né? Então, o que acontece? A gente com essa paradinha aí, a gente vai estar voltando aqui para o nosso exercício. Esse caiu na PUC, ok? Então, ele fala assim, numa pesquisa de mercado, verificou-se que 15 pessoas utilizam pelo menos um dos produtos, A ou B, tá? Sabendo que 10 dessas pessoas não usam B e que 2 pessoas não usam A, tá? Qual é o número de pessoas que utilizam A e B? Gente, eu volto a falar para vocês. É só confusão, mas não tem nada de confusão. A gente, tipo assim, tem que ter muita tranquilidade. Olha, se ele fala que 15 pessoas é o total, tá? 15 pessoas usam um dos produtos A ou B. 10 não usam B, então usam A, ok? E 2 não usam A, então usam B. Vocês concordam? Qual é o número de pessoas que utilizam A e B? Quer dizer, qual é a interseção desses dois aí, desses dois produtos? Perfeito? Desses dois conjuntos. A gente remete logo lá a conjuntos. Ok? Então, eu tenho o produto A, o produto B. Eu sei que ele quer saber aqui a interseção, ok? Ele está me dizendo que 10 não usam B, então eu sei que usam A. E 2 não usam A, então eu sei que usam B. Gente, o que ele quer saber aqui, gente? Olha só. Isso aqui é união. Se eu somar tudo isso aqui, ó, 10 mais x mais 2, é igual a quanto, gente? O total, né? Aqui, ó, 15. Olha a facilidade. X mais 12 é igual a 15. X é igual a 15 menos 12. X é igual a 3. Qual o número de pessoas que utilizam A e B? Olha só, correndo para o abraço, 3 pessoas. Perfeito, gente? Ok? Coisas fáceis, não é? Coisas fáceis, não tem nem muito aí o que fazer, ok? São coisas assim que você tem que entender. Ele quer o número de pessoas que utilizam os dois, então eu posso levar isso para conjunto, eu posso achar interseção. Deixa eu ver se eu consigo achar interseção. Os problemas, eles indicam mais ou menos os assuntos que eles estão relacionados, tá? E isso, vocês vão estar muito craques no momento que vocês refizerem muitas vezes os exercícios, tá? Então, vamos lá. E fora, tá, gente, que a gente vai estar disponibilizando aí na plataforma do curso simulados, mais exercícios, lista de exercícios, tá, com gabaritos, que quem estiver inscrito no curso vai receber todas as explicações. Eu não consegui fazer isso, professor, eu não consegui fazer 5, professor. A gente volta e explica, tá certo? Perfeito? Então, vamos continuar aqui. Olha só, esse caiu no Enem de 2004. Esse também muito legal. Olha só. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira,
ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas. Olha, C1 e C2, 10 páginas, em comum, ok? C1 e C3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então, aqui está a chave do problema, gente. O 4 é a interseção de todos os catálogos, ok? Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que para a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão igual a... Então, vamos lá, vamos resolver. Olha só, ele diz que C1, o catálogo C1, vai ter 50 páginas. O catálogo C2 terá 45 páginas. E o catálogo C3, 40 páginas, ok? E ele diz também que C1 e C2 têm 10 páginas em comum, quer dizer, a interseção deles. Ele fala que C1 e C3 terão 6 páginas em comum. E fala que C2 e C3 terão 5 páginas em comum, só que dentro dessas 5, 4 estarão também em C1. Então, aqui 4 está em C2 e C3 e C1 tem 4, tá? Então, C1, C2 e C3 terão 4 páginas. Então, é daqui que a gente começa a brincadeira. A gente sempre começa, em probleminhas assim, a gente começa na interseção de todos os conjuntos que ele está nos dando, tá? Então, vamos começar. Vamos botar aqui, olha, C1, C2 e, olha, C3, ok? Então, eu sei que C2 e C3 vai ter 5 páginas em comum, só que 4 aqui, ó, né? Aqui 4 mais 1, 4 vai estar também em C1, ok? Então, eu começo daqui, ó. Não tenho dúvidas, tá? C1 e C3 terão 6 páginas, mas olha só, eu tenho que tirar essa interseção. Então, 6 menos 4, 2. Ó, eu vou botar aqui, olha, para vocês entenderem isso. 6 menos 4 é igual a 2. Ok? O C1 e o C2 terão 10 páginas. 10 menos 4, 6 páginas. Olha, esse 6 aqui é 10 menos o 4. Ok? Ó, esse 4 é esse 4, esse 4 é esse 4, tá? Então, visto isso, a gente já matou essas daqui, agora vamos para cá. O C3, peraí, o C2, aqui, olha, o C2 e o C3 vai ter 5 páginas. Olha, a gente não fez esse aqui, o C2 e o C3 tem 5 páginas. 5 mais 5 menos 4, 1, tá? E eu vou botar aqui também, olha, 5 menos 4, 1, ok? Ó. Agora, visto isso, a gente vai passar para cá. O C3 tem 40 páginas, mas olha quantas já tem aqui, ó. 2 mais 4, 6, 6 mais 1, 7. 40 menos 7, 33. Então, esse 33 é 40 menos 2, menos 4, menos 1. Tá? 33. Tá? Eu vou deixar isso assim para na hora de vocês refazerem não tiverem dúvidas, tá? O C2 tem 45 páginas, mas quantas páginas já tem aqui, ó, no C2? 6 e 4, 10,
11. 45 menos 11, 34. Tá? Então, esse 34 é o resultado de 45 menos 6, menos 4, menos 1. 6 e 4, 10, 11, menos 45, ok? E agora o C1, né, gente? Que tem 50. Só que, olha, 2 mais 4, 6, 6 e 6, 12. 50 menos 12 vai dar 38. E esse 38, do mesmo jeito, eu vou botar aqui, ó, 50 menos, ó, 6 mais 4 mais 2. 6 menos 6 menos 4 menos 2. Só para quem de repente não está vendo, tá? 50 menos 6 menos 4 menos 10. Menos 10 menos 2 menos 12. Então, 50 menos 12, 38. Ok? Então, o que ele nos pergunta, gente? O fabricante concluiu que para a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão igual a, olha só, é só a gente somar tudo isso aqui, ok? Então, eu tenho no C1, 38 mais 2 mais 4 mais 6 mais 34 mais 1 mais 33. Quanto vai dar isso? 8 e 2, 10, 14, 20, 24, 25 e 3, 28. Vão 2. 2 e 3, 5, 5 e 3, 8, 8 e 3, 11. 118 originais, ok? Minha letra C. Perfeito, gente? Tudo ok? Vocês entenderam? Quando aparecer um problema com esse perfil, comecem primeiro pela interseção, tá? Pela interseçãozinha aqui. E depois vão em tudo que tiver interseção. Aqui ainda tem interseção. Então, olha, eu vou diminuindo desses daqui, ok? E depois o que vocês têm que fazer, para ele quer saber o total, é a soma de tudo, ok? Tá certo? Então, se não conseguirem entender, podem escrever aí que a gente retorna, tá? Então, vamos lá. Vamos na nona. A nona fala o seguinte, a da UF também, né, de 2010, fala o seguinte. Segundo o matemático Leopold Kronecker, que nasceu em 1823 e morreu em 1891, Deus fez os números inteiros, o resto é trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes invenções humanas. Assim, em relação aos elementos desse conjunto, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Ele quer saber o que é correto. O produto de 2 números irracionais é sempre um número irracional. Não é, né, gente? A gente já viu no outro lá, ó, que se eu multiplicar, olha só, raiz quadrada vezes raiz quadrada vai dar 4. Isso aqui é 2. 2 não é irracional, ok? Então, isso aqui é falso. A soma de 2 números irracionais é sempre um número irracional. Olha só, presta atenção. Se eu botar aqui, ó, raiz de 2 mais menos raiz de 2, quanto é que vai ser? Vai ser raiz de 2 menos raiz de 2. Isso aqui é zero. Zero é irracional? Não é irracional, ok? O zero pertence ao conjunto dos racionais, mais especificamente ao número inteiro, um número natural, ok? Então, vamos seguir. Entre os números 3 e 4, existe apenas um número irracional. Gente, entre o 3 e 4 existem inúmeros números irracionais, né? Isso aqui é fácil demais falar que é falso, né? Entre 2 números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. Vocês lembram, gente, que olha, que a gente falou que para a gente achar um número, entre 2 números racionais, se a gente quiser achar
qual é o número que está entre eles, a gente faz uma média aritmética. Vocês lembram disso? Então, isso aqui também é super importante, volta e meia eles fazem essa pegadinha aí, entendeu? Entre dois números racionais distintos, existe sim pelo menos um número racional. Esse aqui é o certo, tá? Porque vocês na aula gravada, quem não conseguiu ver, eu até falo assim, olha, gente, para a gente achar entre um meio e um terço, como é que a gente acha que se tem algum número irracional? Como é que a gente faz? A gente acha a média aritmética. Como é que a gente acha a média aritmética? A gente soma e divide pela quantidade de números aqui, que são dois, um meio e um terço. Ok? Isso daqui vai dar 6, 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 vezes 1, 3, 6 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui são 5 sextos dividido por 2. Olha, vou ver, ó, vou botar aqui e vou vir para cá, olha. Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Olha, por 2. Eu mantenho o numerador e multiplico pelo denominador invertido. 5, 6 vezes 2, 12. Ok? Então, isso aqui é um número racional, sim, que está entre dois números racionais na reta numérica, ok? Então, entre dois números racionais distintos, existe pelo menos um número racional. Está certo, tá? Vamos ver a outra. A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo. Vamos ver. Se eu pegar isso aqui, ó, menos 2 menos 2. Olha só. Vocês sabem que quando tem um menos fora do parênteses, a gente troca o sinal, né? Olha só, menos 2 mais 2. Isso aqui é igual a 0. Ok? O 0 é inteiro negativo. 0 é neutro, né? Aqui, ó, menos 2 menos 4. Ok? Vai ser menos 2 mais 4, que vai ser 2, ok? Então, nem sempre é um número inteiro negativo, tá? Aqui a gente pode até explicar um pouquinho mais. O zero, ele pertence, sim, aos inteiros negativos e aos inteiros positivos. Ele é um elemento neutro. Tá? Mas aqui, nesse exemplo, a gente confere que nem sempre a diferença de dois números inteiros negativos é sempre um número inteiro negativo. Eu aproveito até para falar o seguinte para vocês, tá, gente? Olha só, prestem bem atenção. Quando nas questões tiver essa palavra aqui sempre, duvidem, investiguem, tá? Que esse sempre aqui é uma coisa assim que generaliza muito e a gente tem que ficar de orelha em pé, ok? Prestem bem atenção nisso, tá? Isso aqui sempre... eles afirmam com uma, sabe, para a gente ficar, poxa, peraí, será que ele está certo? Investiguem, façam exemplos para provar que aquilo não é, porque geralmente, quando eles colocam, geralmente, tá? Sempre, exatamente igual, tá? Isso aí é bom investigar, tá? Ficar com a orelha em pé. Ok? E aí, chegamos no último, tá? Que é exatamente uma questão lá de Tocantins, ok? E fala o seguinte: uma instituição de ensino superior oferece os cursos A e B. Em seu processo seletivo, o candidato pode optar por inscrever-se nos dois cursos ou apenas em um curso. Ao final, o número de inscrições por curso e o número total de candidatos inscritos pode ser observado no quadro que se segue. Então, aqui no número de inscrições no curso A foi 480, no curso B 392,
mas e o total de inscritos 560. Sendo que, tá, aqui a gente já fica ligada porque ele diz que o candidato podia optar por inscrever-se nos 2 cursos ou apenas em um curso. Então aqui eu não sei se essa quantia aqui no curso A se está somente esses inscritos no curso A ou se tem parte desses aqui que se inscreveram no curso B. Do mesmo jeito, esses que se inscreveram no curso B, se só se inscreveram no curso B ou se dentro deles também tem alguns inscritos no curso A, ok? Então vamos à frente, a gente já fica de orelha em pé. Com base nas informações acima e nas possibilidades de inscrições, pode-se afirmar que o número de candidatos que optaram por inscrever-se somente no curso A foi. Então, gente, olha só. Aqui, o que a gente tem que fazer? São 2 cursos, né? São 2 cursos e a gente sabe que teve uma parte que se inscreveu nos 2, que isso, em conjuntos, é o que? É a interseção. E eu não sei quantos foram. Então, eu sei que no curso A foram 480, mas alguns daqui se inscreveram no curso B, então eu tenho que tirar a interseção. E no curso B foram 392, mas dentro desses 392 eu tenho que tirar os que se inscreveram também no curso A, então eu tenho que tirar a interseção. E eu vou igualar isso aqui a quê, gente? Eu vou igualar simplesmente ao meu total de inscritos no curso, que foi o quê? 560. Eu vou somar tudo e vou igualar 560. Então, aqui, eu, 0, né, menos x mais x, 480 mais 392, 8, 9, 17, 1, 3, 4, 4, 4, 8. Menos x é igual a 560. Menos x é igual a menos 872, né? Passei para cá com valor, com sinal trocado, mais 560. Menos x, 2, 7 menos 6, 1, 8 menos 6, 5, 3. Eu vou multiplicar aqui por menos 1, ok? X é igual a 312. Ele quer saber o que? Então, a minha interseção aqui, gente, olha, a minha interseção são 312, que se inscreveram o quê? Nos 2 cursos. Ele quer saber o quê? Quantos candidatos que optaram por inscrever-se somente no curso A. Aqui, somente não, né, gente? Aqui, ó. Somente no curso A, não é? Então, no curso A, a gente vai calcular. Quem é o curso A? 480. O A é 480 menos o X. 480 menos 312. 10 menos 2, 8. 7 menos 1, 6. 4 menos 3, 1. E a gente vai para as questões rezando para ter essa possibilidade, ok? Que é a nossa queridíssima letra B. Ok, gente? Então, com isso, não se preocupem. Para quem, de repente, ficou com dúvida, quem ficou com dúvida, por favor, escreva suas dúvidas, ok, gente? A gente vai ter aí maior prazer aí em esclarecer, em estar colocando todos os detalhes para vocês, não tem problema, tá bom? Não deixem de dar o like se gostaram, tá? Se inscrevam no curso, o curso está com um valor aí bem baixo, tá? É uma boa opção aí para, de repente, ter mais um canal de prática de exercícios, uma nova explicação, tá bom? E não deixem de dar o like aí para a professora, ok? Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, tudo de bom, continuem se cuidando, tá bom?
Um abraço. Tchauzinho.